Olá, muito obrigado. Mais uma vez eu te agradeço, te cumprimento por estar chegando aqui no nosso Facebook ou no nosso canal no YouTube ou pelo nosso site o Cubo Notícias para conferir mais uma edição do nosso Jornal OCN. Jornal OCN de hoje, meião de semana, para nós porangabenses, amanhã é feriado. Hoje é dia 12 de junho de 2019. Amanhã vai ser dia de Santo Antônio, amanhã é dia de Santo Antônio, e Santo Antônio é o santo padroeiro aqui da nossa cidade. Por conta disso, será feriado municipal amanhã em Porangaba. Para você, o nosso abraço, agradeço por estar com a gente e vamos começando o nosso Jornal OCN de hoje, destacando notícias de Porangaba e região. Primeiro vamos com algumas notícias importantes aqui da nossa região, alguns fatos que aconteceram aos nossos arredores. Um trio foi preso por furtar eletrodomésticos e ferramentas em Quadra e Tatuí. Com certeza esse trio não roubava ferramentas e eletrodomésticos para trabalhar, É para vender e posteriormente comprar drogas ou qualquer outra coisa. Roubar material para trabalhar, difícil. Esse é o tal do mula. Senão não estava roubando se trabalhasse, 2 homens e uma mulher foram presos na madrugada de terça-feira. Infelizmente não tem a identidade deles, a notícia é da TV Tem, do G1 TV Tem. Eles são suspeitos de furtar eletrodomésticos e ferramentas de imóveis nas cidades de Quadra, aqui nossa cidade vizinha de Quadra, e também Tatuí. Segundo a Polícia Militar, a equipe abordou um veículo na estrada municipal do bairro Araçatuba, em Quadra, com 3 suspeitos que já eram conhecidos por praticar furtos. 3 figuraças já conhecidas da polícia, Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Sou ladrão, não tem, velho. Não trabalho mais, não. É o seguinte, é esse. Agora você pegou esse negócio de roubar para a sua profissão mesmo. É minha profissão. Ainda de acordo com a PM, o trio confessou os crimes e nas casas deles, em Tatuí, foram apreendidos vários objetos furtados. Tem muita gente assim que furta e até depois coloca esses pertences de furto à venda em grupos na internet por preços bem abaixo, em grupos inclusive de redes sociais, em classificados de redes sociais, por preços bem abaixo do mercado, E eles confessaram que furtavam, os objetos dos furtos foram encontrados na casa deles e eles foram encaminhados para a delegacia, estão lá em Tatuí presos à disposição da justiça. Pessoal, a coisa não tá mole não, Você viu até... Tá vendo aqui as imagens, inclusive, de alguns dos pertences furtados que foram encontrados na residência destes 3 suspeitos, 2 homens e uma mulher. Bom, pessoal, agora vamos para a cidade de Tatuí também, Falando de Tatuí, Na realidade, trata-se de um desaparecimento que aconteceu em Boituva, mas é um cidadão de Tatuí que desapareceu. Trata-se do caso do investigador da Polícia Civil, que continua sumido já faz 4 meses. A família está em pânico. Rodrigo de Campos Pereira tem 35 anos, foi visto pela última vez numa agência bancária em Boituva. Ele desapareceu em Boituva no dia 11 de fevereiro, segundo a polícia. Ele trabalha em Capela do Alto, mas mora em Tatuí. Olha, pessoal, impressionante como tem sumido, desaparecido pessoas ali na região de Sorocaba, hein? Capela do Alto, esses dias nós já noticiamos uma pessoa, da cidade de Salto de Pirapora, que foi visto pela última vez na estrada ali da saída de Salto de Pirapora, sentido Sorocaba. Tem o caso do investigador de polícia e hoje nós vamos falar de mais uma pessoa desaparecida em Sorocaba e trata-se inclusive de um jovem conhecido dos porangabenses. E tem esse policial também que desapareceu em Boituva, a região de Sorocaba ali, registrando um alto índice de desaparecimentos. O que será que está acontecendo por ali?
A procura pelo investigador da Polícia Civil, Rodrigo Campos Pereira, chegou a 4 meses e a família continua sem informações do policial. A imagem dele está aqui. Ele foi visto pela última vez numa agência bancária lá em Boituva, no dia 11 de fevereiro. Segundo Eleni Aparecida Campos, que é a mãe do policial, não há informações sobre o paradeiro de Rodrigo. E a situação está deixando todo mundo em pânico. Estamos muito tristes e sem saber mais o que fazer. A situação é desesperadora. Estamos em pânico e até agora não temos nenhuma resposta. Nada foi encontrado, disse a mãe dele. Ainda de acordo com a mãe de Rodrigo, a Polícia Civil não passa detalhes sobre a investigação do caso. A família chegou a contratar um advogado para acompanhar o inquérito. Jamais eu e os irmãos vamos desistir de procurar por ele. Tenho esperanças de encontrar ele vivo. Para mim, a última palavra vem de Deus, disse Eleni. Rodrigo Pereira, de 35 anos, trabalha em Capela do Alto, mora em Tatuí. A mãe dele relatou no boletim de ocorrência que no dia do desaparecimento, que Rodrigo saiu de casa com uma motocicleta para levar a namorada até Capela do Alto, onde ela também trabalha como escrivã na delegacia. Por volta das 11 horas daquele dia, o policial, que estava em férias, teria informado que ia almoçar com um colega de trabalho e na sequência iria para Boituva resolver problemas bancários e visitar o filho, que também mora lá em Boituva. Porém, ele não enviou mais informações e não retornou para casa. Portanto, se alguém da região tiver informações, pode entrar em contato diretamente com a polícia. Maravilha, a família ainda continua à procura dele, 4 meses já de procura. Eu falei há pouco sobre esse alto índice de desaparecimentos ali na região de Sorocaba. Nós vamos falar de mais um desaparecimento em Sorocaba. E esse desaparecimento envolve um jovem que já residiu e que tem muitos amigos, muitos conhecidos e familiares morando aqui em Porangaba. Vamos para a imagem dele aqui, muita gente conhece. Trata-se do Renan Firmino Vieira. Ele desapareceu, é um jovem de 28 anos e o desaparecimento ocorreu após um suposto encontro que ele teve com uma mulher. Um suposto encontro que teria ocorrido. Vamos à notícia que nós publicamos aqui e o que foi passado para nós através da irmã dele, a Jéssica. Inclusive consta num boletim de ocorrência que foi aberto na cidade de Tatuí, na delegacia da Polícia Civil lá em Tatuí. Tem um boletim de ocorrência aberto lá. Nós também fizemos embasados com as informações do boletim de ocorrência, como sempre procuramos fazer. Um jovem de 28 anos desapareceu no Dia das Mães após ter supostamente se encontrado com uma mulher que ele teria conhecido pela internet em Sorocaba. De acordo com informações de Jéssica, irmã do desaparecido, o seu irmão, o pedreiro Renan Firmino Vieira, morava com uma mulher na capital paulista. Morava lá em São Paulo com uma mulher, tinha uma relação estável. Estavam amaziados, morando junto. Só que depois de um certo tempo eles se separaram. Depois da separação, o Renan foi morar no bairro Barcelona, lá em Sorocaba. Ele estava morando sozinho e trabalhando. Costumava constituir amizade via rede social, na internet. Renan teria comentado com uma amiga dele que conheceu uma mulher pelo site de relacionamentos Badoo e pretendia marcar um encontro com ela no Dia das Mães. Depois dessa data, ou depois deste suposto encontro, Renan desapareceu. A família está desesperada à procura do Renan. Estão todos desesperados procurando o Renan. E quem souber do paradeiro dele pode comunicar à polícia ou à família. Tem um telefone aqui, um WhatsApp também, onde é pedido, obviamente nem precisa salientar, mas vamos salientar, que apenas pessoas com informações consistentes, alguém que tenha realmente visto ou tenha alguma informação sobre o Renan, entre em contato. É 15 9
99843-8495. 99843-8495. Ok, pessoal? Vamos ver se aí pela região nós conseguimos encontrar o Renan e também o investigador, né? Enfim, esperamos ter sorte aí para encontrar essas pessoas desaparecidas. Pessoal, vamos destacar aqui uma informação que ainda não está completa, né? Porque nós temos que pegar mais detalhes desta informação, mas só destacar aqui algo que realmente interessa. Nós vimos nas redes sociais, inclusive rodando print do comentário pelos grupos de WhatsApp, de pessoas que estavam, né, criticando, e talvez com muita razão, também levada ao nervosismo da situação, também fazem a crítica sem observar as coisas de uma maneira mais ampla ou mais clara, né? Diante do nervosismo, geralmente nós não temos essa claridez da situação e ficamos nervosos e fazemos alguns comentários, né? Mas nós estamos vendo aqui uma postagem nas redes sociais dizendo o seguinte, vamos preservar aí a identidade das pessoas que estão comentando. É o seguinte: absurdo o que está acontecendo aqui na Serrinha de Baixo. Estamos com o óbito do irmão Aguinaldo Lopes Moura. A mãe encontrou ele morto às 5h40. Foi acionado os órgãos da cidade e ninguém toma providência. Depois tem um comentário. O corpo foi removido da casa às 12h30, ou seja, das 5h40 até o 12h30. E foi removido para Botucatu, mas agora muitas horas de tormento e expectativa para a mãe e o irmão do rapaz em óbito. Mas em nome de Jesus, eles vão superar. Mas infelizmente está um caos. Aí algumas pessoas depois começaram a comentar: é um absurdo a equipe de saúde não vir retirar o corpo, uma demora dessas das 5h40 até 12h30. Pessoal, mas vamos esclarecer as coisas também. Quando nós fazemos críticas aqui, nós fazemos assim, embasados em situações, né, realmente consistentes. E nesse caso aqui, quando se trata, realmente é lastimável a demora, é lastimável. Mas quando se trata de uma pessoa que é encontrada morta numa residência, nós vamos procurar ter mais informações. Inclusive vamos procurar a delegacia da Polícia Civil aqui de Porangaba para saber do que se tratou o falecimento do Aguinaldo Lopes Moura, no bairro Serrinha de Baixo. Mas quando se trata assim de um corpo que é encontrado, uma pessoa que estava bem e no dia seguinte é encontrada morta, geralmente isso leva a comunicação, primeiramente, das autoridades policiais para saber o que aconteceu realmente. Por que a pessoa morreu? Foi causa natural, né? Foi homicídio, suicídio? Tudo isso tem que ser averiguado. E para se averiguar isso, tem que vir a autoridade policial. Antes, em alguns casos, nós não sabemos se é esse caso, por isso nós vamos primeiramente na Polícia Civil, mas só salientando que antes de fazermos a crítica, precisamos levar em consideração todas as hipóteses. Porque eu, por enquanto, só li essa notícia e estou de fora ainda, sem saber todos os detalhes. E tem muita gente que, assim como eu, também não sabe todos os detalhes, mas mesmo assim faz um comentário sem conhecer como funciona a coisa. É realmente demorado, porque se você precisa comunicar à autoridade policial, precisa ter a preservação do local onde a pessoa foi encontrada morta, então precisa ter talvez uma perícia, uma averiguação, para depois sim o corpo ser retirado, e daí tem que fazer o atestado de óbito. Então tudo isso realmente no nosso país demora, não no nosso país, mas em todos os outros locais onde se constata uma morte assim repentina.
A pessoa está bem, no dia seguinte você encontra o corpo da pessoa lá, sem nenhuma explicação, né? Aparentemente, às vezes, a pessoa não tem marca de ferimento ou de violência no corpo, mas ela estava bem no dia seguinte, foi encontrada morta assim de uma hora para outra. O que pode ter ocorrido? Suicídio? E se a pessoa se suicidou através de ingestão de muitos medicamentos, de veneno, isso não vai deixar marcas externas no corpo. E se a pessoa foi morta através de asfixia mecânica, alguém foi lá e asfixiou, né? Pode ficar alguma marca no pescoço, mas é difícil, né, de você averiguar isso a olho nu, sem ter ali a presença de um perito, de alguém que constate asfixia, por exemplo. Então, é por isso, pessoal, que antes de criticarmos a equipe de saúde, né, ou a ambulância, ou a administração, que não foi rapidamente retirar o corpo, né, é preciso saber se realmente não era necessária essas averiguações antes da retirada do corpo e que isso, infelizmente, demora. Nós vamos procurar ter mais informações sobre o falecimento do Aguinaldo Lopes de Moura, lá no bairro Serrinha de Baixo, né? Tudo leva a crer que ele faleceu na passagem, né, de anteontem para ontem. Foi encontrado o corpo dele, a mãe dele o encontrou morto em sua casa às 5h40 da manhã, pelo que nos foi passado. Para a família do Aguinaldo Lopes Moura, nós desejamos os pêsames, enviamos aqui a nossa mensagem de consolo e que Deus dê força e proteção a essa família. Bom, pessoal, esse assunto aí deixa para sexta-feira, é coisa que não requer muita... É uma imagem que nós registramos ontem aqui em Porangaba. Na sexta-feira nós vamos colocar aqui no Jornal ACN. É só uma coisinha para nós lembrarmos aqui. Mas hoje nós temos um assunto mais importante, porque na semana passada nós falamos sobre o voto dos vereadores aqui de Porangaba, né, os vereadores de Porangaba que votaram a favor do veto que o prefeito fez ao projeto de lei que beneficiaria autistas, pessoas com câncer, com AIDS, com insuficiência renal crônica, né? Foi um projeto de lei elaborado pelo vereador Uno. Vale lembrar, é um projeto de lei que não iria criar um imposto e não iria extinguir um imposto. Ele iria fazer uma propositura. E proposituras em impostos podem ser, sim, isso está no Código Tributário, está na lei tributária, as proposituras podem ser, sim, apresentadas por vereadores. O que o vereador não pode é criar um imposto novo ou extinguir um imposto já existente no município. Mas, enfim, levaram para um outro lado. E um famoso jornal aqui da nossa região publicou uma matéria, né, onde nós vamos ler a matéria, até porque trata-se de uma matéria onde os vereadores expõem os cinco vereadores listados, citados na matéria, né, os cinco que votaram a favor do veto do prefeito, eles expõem o seu ponto de vista. E nós, como imprensa, nós apresentamos todos os pontos de vista. Por isso que o slogan do Cubo Notícias é todos os lados da notícia. Então vamos lá. O título da matéria é o seguinte: não somos irresponsáveis e não fazemos politicagem. Votamos pela legalidade. A função primordial do Poder Legislativo é elaborar normas de direito de abrangência geral que são aplicadas a toda a sociedade, com o objetivo de satisfazer os interesses públicos tutelados pela administração pública e os anseios da população e do povo,
do qual, segundo o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, olha, pelo menos o artigo 1º da CF eles leram. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Fecha aspas. Esse é o artigo 1º, né? É o parágrafo único do artigo 1º da CF, da Constituição Federal. Entre as funções elementares, preste bastante atenção no que nós vamos ler a partir de diante. Entre as funções elementares do Poder Legislativo está a de fiscalizar o Poder Executivo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Grife-se bem isso, né? Fiscalizar o Poder Executivo. Votar leis relativas ao orçamento. E, em situações específicas, julgar determinadas pessoas, como o chefe do Executivo ou os próprios membros da Câmara. Diante do exposto, podemos afirmar que os vereadores têm o dever de zelar pela legalidade das proposituras, para que não haja discriminação no tratamento para com a população. Não haja discriminação no tratamento com a população. Mas em Porangaba, diz o jornal, parece que alguns vereadores preferem fazer politicagem mesmo sabendo da ilegalidade de algumas proposituras, como é o caso da Lei Complementar 08/2019, que altera a Lei Complementar 885/91, aprovada na Casa de Leis, mas vetada pelo prefeito Luiz Carlos Vieira Sobrinho, considerando que a mesma fere a lei orgânica do município, vai contra a lei de responsabilidade fiscal e ainda está em desacordo com o Código Tributário do município, além de oficializar o tratamento discriminatório entre os cidadãos, uma vez que estaria beneficiando apenas portadores de insuficiência renal, pessoas com câncer, AIDS, também autistas, e deixando de fora portadores de outras doenças menos graves. Ou seja, estava privilegiando pessoas com doenças graves. Bom, nós sabemos, agora é um comentário que eu estou agregando aqui, já vou continuar lendo, nós sabemos que é bem difícil para essa administração dar privilégio para pessoas com doenças graves, né? Não pode. Doente grave não tem que ter privilégio, né? Administração porangabense. Mas enfim, é o que os senhores pensam e os senhores estão admitindo, né? Que doente grave não tem que ter privilégio. É a admissão dos senhores, inclusive dos 5 vereadores, a anuência dos 5. Voltando à matéria que está no jornal. Caso a lei proposta pelo vereador Darcy Soares Almeida Júnior fosse mantida, o chefe do Executivo poderia incorrer em vários crimes administrativos, vindo a ser punido pelo Tribunal de Contas, Ministério Público e pela própria Câmara de Vereadores, responsável em fiscalizar e zelar pela legalidade dos atos administrativos. É melhor ser penalizado pelo Tribunal de Contas tentando fazer uma coisa boa para pessoas doentes do que fazer festa, né? Gastar muito em festa, não pagar INSS de funcionários, né? Ignorando todos os preceitos legais e manipulados por uma oposição irresponsável, alguns internautas vêm questionando o voto dos vereadores Ademir Domingues, Rogério Fogaça, Robson Oliveira, Bruno Dentista e Roberto Enfermeiro, que, em respeito à legalidade, votaram para manter o veto do prefeito, a lei
que é inconstitucional. Inconstitucional não é porque, como nós já dissemos e já foi apresentado inclusive, a Câmara não estaria, os vereadores não estariam criando nem fazendo nenhuma extinção de lei, era apenas uma adequação. Mas enfim, eles acham que é inconstitucional, né? Os vereadores têm todo o direito de pensar assim, bem como o prefeito. Aí diz o seguinte, abre aspas, nosso desejo com certeza é beneficiar toda a população, principalmente as famílias de baixa renda e em especial aquelas acometidas por doenças graves, como câncer, AIDS, insuficiência renal, mas a mesma é inconstitucional e gera discriminação para com os portadores de outras doenças. E não podemos discriminar a nossa população. Não podemos discriminar a nossa população, grifa-se bem. Além de não poder criar dispositivo para que o prefeito venha ferir os princípios da legalidade, fecha aspas. Aqui diz o seguinte, foi o que disse um dos vereadores que votou pelo veto de lei inconstitucional. Qual vereador? Será que nem para se defender esses cidadãos dão a cara? Aí vem outra citação aqui, abre aspas também. Precisamos buscar meios para beneficiar a população. Não podemos fazer politicagem, gerando falsas expectativas na população, principalmente para as pessoas que estão doentes. Fecha aspas. Disse outro vereador, sem nome. Olha, até para se defender é preciso dar a cara, né, pessoal? E é porque é mesmo. E é desse jeito, e é mesmo, e é porque é mesmo. Né, senhores vereadores? Pelo menos para se defender. Bom, tá aqui o posicionamento dos vereadores. Eles fazem a sua explanação, dizendo que haveria a ilegalidade, né, que essa ilegalidade poderia levar o prefeito a sanções penais, legais, administrativas, enfim. Então vamos lá, dessa vez eu não vou criticar os 5 vereadores, mas farei como cidadãos. Serei, através da mídia, através do nosso site Cubo Notícias, através do nosso jornal ACN, um representante da voz do povo, que é isso que a imprensa deve ser. E farei a estes vereadores perguntas que são dos cidadãos porangabenses. A primeira delas, e todas referentes ao que eles disseram nessa reportagem, tá? Vamos lá. A reportagem diz que o poder emana do povo, em geral. É o parágrafo único, né, do artigo 1º da Constituição Federal. O poder emana do povo e para o povo, através dos seus representantes legais, através dos seus representantes políticos. Então, a primeira pergunta que nós fazemos é a seguinte: o poder emana do povo em geral, aqui em Porangaba, é para o povo em geral ou só para aqueles que possuem as mesmas convicções políticas ou o mesmo lado político? Primeira pergunta. Os senhores disseram que um de seus poderes, uma de suas atribuições, está na matéria, é fiscalizar. Bom, e os senhores alegam que não votaram por causa de inconstitucionalidade. Mas fiscalizar é atribuição constitucional, garantida na Constituição, ao mandato dos vereadores, deputados, inclusive. Né? Então, por que, se uma das atribuições dos senhores 5 é fiscalizar, por que os senhores, os mesmos 5, negaram indicações, como por exemplo a 30/2018, que fiscalizava a utilização do CLT aqui de Porangaba, que pedia ao prefeito, inclusive, para que enviasse os recibos das pessoas que utilizavam o espaço do centro de lazer do trabalhador, porque lá é cobrada uma taxa. Inclusive teve uma escola de samba no ano passado, que é uma escola de samba muito ligada, com pessoas muito ligadas à prefeitura de Porangaba. Essa escola de samba fez uso do CLT e um dos vereadores apresentou essa indicação para saber se essa escola de samba pagou pelo uso do espaço público. Os senhores negaram.
Era fiscalização, não é? Os senhores não falaram que fiscalizam? Por que os senhores negaram também que a prefeitura apresentasse o pagamento feito para tal espaço público, que foi solicitado lá na indicação 30/2018? Por que os senhores negaram para que a prefeitura prestasse contas? Na penúltima sessão da Câmara, os senhores negaram que a prefeitura respondesse sobre a realização do rodeio. Quanto ia ser gasto, quem é que estava recebendo, quem é que estava organizando, os dados do organizador do rodeio, qual era a estimativa de receita que seria gerado pelo rodeio, né? Quem é que estava com a maquininha de cartão de crédito recebendo a venda dos camarotes, de quem era, para que conta foi esse dinheiro? Os senhores negaram. Os senhores também, que disseram na matéria que são fiscalizadores do Executivo, por que os senhores sempre negam as análises das comissões permanentes da Casa quando o prefeito pede a aplicação de créditos suplementares ou adicionais? Por que os senhores são sempre contra? Por que os senhores... Tem um lá que só sabe pedir dispensa de parecer. Por que os senhores só pedem dispensa de pareceres? Não analisam nada? É engraçado também que os senhores disseram na matéria estar do lado da legalidade acima da politicagem. Então por que no dia... Coloca a imagem aqui, só para lembrar a memória das pessoas. Por que no dia 6 de fevereiro do ano passado, os senhores, os mesmos 5, votaram pela aprovação das contas de 2012, mesmo elas já tendo sido reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo? Os senhores são imparciais, a favor da legalidade e do que está na lei. Não é? Não! Então por que votaram a favor das contas já reprovadas pelo Tribunal de Contas? Mesmo assim, o prefeito precisava de 6 votos, só conseguiu 5. Teve as contas reprovadas. Os senhores falaram também na matéria, pelo menos é o que diz na matéria, que foi algum dos senhores aí que falou, né? Que são favoráveis à saúde das pessoas carentes, de todas as pessoas carentes, as de baixa renda. Estava escrito bem assim na matéria, né? Então, por que os senhores negaram no ano passado também a alteração da PPA, o Plano Plurianual, que destinaria mais um montante de dinheiro, iria tirar, né, ali do organograma de gastos da Prefeitura, uma quantia do dinheiro de gabinete, que tinha bastante ali no gabinete, e tinha uma reserva também bem grande para a realização de festas. Foi apresentada uma propositura, uma modificação ali no PPA, no ano passado, para tirar um pouquinho desse dinheiro e enviar para a saúde. Por que os senhores foram contrários? Tudo isso está no site da Câmara, inclusive. Os senhores, os mesmos 5, foram contra a alteração do PPA no ano passado, do Plano Plurianual, que destinava mais dinheiro à saúde. Mas os senhores falaram que são favoráveis à saúde das pessoas carentes. Mais uma coisinha também, por que os senhores rejeitaram o requerimento 59/2017, que solicitava informações sobre o estudo e a ampliação, também melhorias e adequação do cemitério local? Por que os senhores rejeitaram também o requerimento 60/2017, para a Prefeitura dar informações sobre obras da piscina municipal, onde na primeira gestão desse mesmo prefeito, de 2009 a 2012, foi gasto recursos públicos e mesmo assim, até hoje, a piscina municipal não funciona? Os senhores que são preocupados com as pessoas doentes e de baixa renda, por favor, os 5 podem nos responder. Quantos projetos de lei os senhores, ou até indicações, os senhores apresentaram beneficiando portadores de doenças graves? Mas eu não estava lembrado disso, não. Não estava, não? Estava, não.
Alguém propôs aí adequação dos logradouros públicos, por exemplo, para acessibilidade de deficientes? Algum dos 5 aí propôs a criação, por exemplo, de uma sala de aula para crianças autistas ou com problemas similares? Os senhores ressaltaram pelo menos umas 4 vezes a palavra discriminação. Serem contra a discriminação aqui em Porangaba. Por acaso, algum dos 5 vereadores apresentou um projeto de lei onde os senhores são contra a discriminação, todos têm que ser tratados igualitariamente, correto? Então, algum dos senhores vai apresentar um projeto de lei para que os salários dos servidores da Câmara sejam equiparados, ou seja, sejam iguais aos dos servidores da Prefeitura, porque os servidores da Prefeitura que possuem cargos análogos, ou seja, cargos iguais aos servidores da Câmara, mesmo tendo o mesmo cargo, estão recebendo a metade do que ganham o Legislativo. Os senhores vão propor a igualdade de salários entre servidores do Legislativo e do Executivo? Duvido vocês adivinhar. Não está tendo discriminação? Dos 4 vereadores, dos 5 vereadores, aliás, 4 são funcionários públicos da Prefeitura. Os senhores votam tudo que o Executivo pede com receio de que aconteça alguma perseguição em cima do trabalho dos senhores, que os senhores comecem a ser perseguidos por serem funcionários do prefeito? Os senhores votam a favor do Executivo com medo de perseguição ou represária no trabalho dos senhores? Creio que não, porque os 4 também eram funcionários públicos na administração passada e mesmo assim faziam oposição à administração passada. O que é muito bom, toda administração tem que ter oposição. Então, se não é por medo de represária, qual outro motivo, se não for o partidário, que os levam a votar tudo que o Executivo quer? Não vou nem te comentar o que eu faço. Meu Deus. São essas as questões que nós deixamos no ar, né? Não vamos criticar ninguém, apenas são perguntas que devem ser respondidas para elucidar as dúvidas dos eleitores, principalmente. E existem várias outras coisas, né, que estão inclusive registradas no site da Câmara e que, se você vai ler, você fica questionando: nossa, mas o vereador disse isso, mas votou de outro jeito? Né? Bom, pessoal, nós vamos finalizando o nosso Jornal ACN de hoje. Fique com a santa paz de Deus. Um ótimo meio de semana para você. Amanhã é quarta-feira, aqui em Porangaba é feriado. Para você que vai descansar amanhã, um bom descanso. E nós voltamos na sexta-feira, sim, com mais uma edição do nosso Jornal ACN. Fique com a santa paz de Deus e até sexta.